Olá, ouvintes da Rádio Luz Radiônica. Eu sou a Sandra Coimbra e este é o programa Café com Literatura. Sejam muito bem-vindos. Quero lembrá-los que os nossos encontros serão semanais, sempre às quintas-feiras, às 17 horas, aqui na Rádio Web. O programa ficará disponível no YouTube, no canal da Rádio Luz Radiônica. Aproveite e se inscreva para não perder nenhuma programação. Prestigie também os outros comunicadores da rádio. Você irá se surpreender com a qualidade dos conteúdos disponíveis. Eu também tenho uma página no Instagram, o @leiturasliteratura, e o blog leiturasliteratura.blogspot.com. Para contato, pode me enviar um e-mail para sandra.coimbra08@gmail.com ou um direct pela página do meu Instagram ou da página da Rádio Luz Radiônica. Chegamos ao fim do mês de março, que foi dedicado às autoras brasileiras. Este é o nosso 5º programa. Quero expressar a minha gratidão pelas mensagens carinhosas recebidas ao longo deste mês e também dizer que através dessa jornada eu pude me reinventar e ao mesmo tempo me redescobrir. Isso tudo foi um processo conquistado com a ajuda de vocês também. Vamos em frente, pois ainda há muitos textos literários para compartilhar e encantar a todos que prestigiam o café com literatura. Bem, a autora que brilhantemente irá fechar o nosso mês dedicado às mulheres é um grande nome da nossa literatura contemporânea. Estou falando da professora, romancista, poeta e contista Conceição Evaristo. Ela nasceu em 29 de novembro de 1946 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi a segunda de 9 irmãos e teve uma infância marcada pela miséria. Em Belo Horizonte, trabalhou como babá e faxineira, enquanto cursava o normal, pois queria seguir a carreira de professora. Mas ao concluir o curso, não encontrou emprego, então decidiu mudar-se para o Rio de Janeiro em 1973, onde teria mais oportunidades. Conseguiu graduar-se em Letras pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seguiu a carreira do magistério, lecionando na rede pública até aposentar-se em 2006. A sua estreia na literatura aconteceu em 1990, quando 6 de seus poemas foram incluídos na coletânea Cadernos Negros, que é uma publicação literária que veicula a cultura e a produção escrita afro-brasileira. Em 1996, concluiu um mestrado em literatura brasileira pela PUC-Rio. O doutorado ela concluiu em 2011 em literatura comparada pela UF, Universidade Federal Fluminense. Parte de seus contos, poemas e romances já foram traduzidos para o inglês e o francês. Em 2018, ganhou o Prêmio da Literatura do Governo de Minas Gerais pelo conjunto de sua obra. O texto selecionado de hoje dá nome ao título do livro de contos Olhos d'Água, lançado em 2014. Agora vamos pegar um café para saborear essa escrevivência. Como a própria autora define, é um termo para nomear seu procedimento narrativo, que mistura ficção e fato, porque escreviver, segundo ela, é contar, a partir de uma realidade particular, de uma história que aponta para uma coletividade. Olhos d'Água. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. A insistente pergunta martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe?
Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio da cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, passa-passa das roupagens alheias, se tornava uma grande boneca negra para suas filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas, já bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia o cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária, que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sonhos de comida. E era justamente nos dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. Aquelas flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora. Estávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria, de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esses e outros jogos para distrair a nossa fome, e a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse a conta do tempo, ela se assentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe então espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha que ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe. Nos dias de fortes chuvas, em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu braço e, com os olhos alagados de pranto, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva. Sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia. Chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela?
E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs que tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera a minha mãe. Reconhecia a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias e todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todos nossos ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangues. Não, eu não me esqueço essas senhoras, nossas Iabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no outro dia voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. E assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo um ritual, em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiado os olhos de minha mãe. Sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum. Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma são o espelho dos olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o meu rosto, me contemplando intensamente. Enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como estivesse buscando, encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei, quando sussurrando minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Encerramos com a emoção desse texto, com as águas de março, com as bênçãos das mães negras e de nossos ancestrais. Até a próxima semana, pois abril virá com muitas novidades. Beijos de luz e até lá!